Foi mais a direção artística da Record mesmo, que falou, olha, esse é o nosso, a gente tem esse elenco, então vamos usar o elenco da casa. Ele tá com um elenco bacana. E o elenco é bom. Então, aí que tá, não dá pra gente falar, esse elenco não é legal, é ótimo. É ótimo. Mas eu fiquei meio decepcionado, porque eu achei que eu ia poder indicar uns amigos. Isso, e o que eu vou fazer? Então, Tom, eu vou te pedir, vai mais pra frente, tá? Aqui. Gentileza, né? No lugar. Deixa eu abrir um pouco a luz. Você quer ficar com a prancheta? É isso aqui que eu falei que de vez em quando eu vou colar aqui, tá? Tudo bem, mas aí eu não me preocupo com você, fico conversando. Aqui eu tenho o áudio, tá rodando. Ok. Só vou pedir, Tom, fala o seu nome. Ok. Tom Arruda. Ok. Tá. O volume tá bom. Deixa eu ver. Renata, só me fala. Assim, não é a parte da entrevista agora, tá ok? Tá. Aqui é a casa do seu pai, né? Aqui é a casa dos meus pais, onde eu nasci, né? Vivi aqui até os 24 anos. Ok, tá ótimo, o som tá ótimo. Tá? Então parei. Vamos com Deus. Vamos Nossa, que agora pousou uma galinha ali, olha o tamanho. Olha o tamanho. Nossa, uma pomba. Só que as pombas aqui Sua são mãe mais. mandou demais. educada. As pombas aqui são de classe, né? São de classe. Porque né? tem umas pombas meio mendiga por então, lá de essas lá do são centro. Classuda. Essas são do Na Praça da República elas não vão. Cara, essas pombas. Tem o vídeo. Eu tenho o áudio. Ok, valendo. Tom pode começar a perguntar. Renato, como que você definiria o teu estilo? O meu estilo? É. Que pergunta interessante. Eu acho que eu nunca pensei nisso. Eu acho que como escritor, como roteirista, eu sempre busquei ser mais camaleão, assim. E conseguir me adequar a vários estilos. Por exemplo, se eu vou escrever uma novela das 6, eu tenho que ser romântico, tem que ter muito humor, tem que pegar público infantil. Eu sou obrigado a seguir um determinado estilo mais leve e tal. No momento eu estou escrevendo uma novela que vai passar mais tarde, 10h30 da noite. Então é bem adulta. Então eu estou aprendendo, na verdade, um novo estilo, né? Que é uma pegada até mais próxima de seriado, com muita ação, com aventura e com temas mais adultos mesmo, até às vezes um pouco mais pesados e tal. Então eu tenho que me adequar a um outro estilo, né? Agora, no teatro é diferente. No teatro eu acho que eu acabei imprimindo um estilo mais pessoal, digamos, que tem mais a ver talvez com a minha cabeça, com o meu mundo interior, psicológico, sei lá. Que tem um toquezinho de nonsense, que eu acho que eu também devo ter. e tem um humor que é um humor um pouco cruel, um humor sempre muito sarcástico, irônico, sabe? Mas que me agrada muito. Eu sempre gostei assim desse humor que é crítico, sabe? Mas eu também não acho que eu me fecho. Eu não gosto de colocar um rótulo e assim, falar eu tenho que escrever sempre então com esse humor, porque a última peça que eu escrevi esse ano tem um humor diferente, muito leve, muito romântica, chama Inesquecível, fala sobre o Alzheimer. Então é um tema pesado, né? E justamente por ser um tema pesado eu quis tratar do tema com a maior leveza possível e com o máximo de humor possível. Um humor respeitoso, claro, porque não dá para tratar um tema desse sem respeito, né? Porque envolve muito sentimento, envolve a emoção da família, do idoso, da pessoa que cuida. E aí eu pensei, o melhor é ir para um caminho de romantismo, das relações humanas, do amor da família, do amor do casal e tal. E aí, por causa do tema da peça, o estilo teve que mudar.
não cabia aquele humor pesado, né? Tinha que ser um humor muito mais carinhoso, muito mais leve e tal. Então eu acho que o meu estilo é mutável. Isso vem talvez um pouco da minha experiência como ator. Eu vou me adequando ao trabalho que eu estou fazendo no momento e ele vai imprimindo um estilo. Eu acho que é isso. E o Renato antes e o Renato hoje? Ah, essa também é uma pergunta tão difícil, né? Renato antes e o Renato hoje. Eu me sinto hoje mais equilibrado. Eu acho que o Renato mais jovem era um Renato um pouco destrambelhado. Eu sempre fui muito sonhador, cheio de projetos, de planos, tudo ao mesmo tempo, né? Então, quando mais jovem, eu misturei duas profissões, né? Eu era ator e, ao mesmo tempo, eu comecei a escrever. As coisas aconteciam meio junto. E também, como eu era muito jovem, eu queria viver, né? Queria viver o máximo de experiências, queria sair, queria namorar, queria viajar. Então, eu levava uma vida meio cheia de aventuras. O que não acho ruim, né? Acho maravilhoso. Mas, assim, a maturidade, a idade, vai dando um pé no chão. Hoje em dia eu tenho uma filha, né? Tem 8 para 9 anos, que me trouxe outras responsabilidades, né? E naquela época a minha vida era muito instável, cheia de altos e baixos. Altos e baixos de dinheiro, altos e baixos profissionais. Uma hora eu estava empregado, outra hora eu não estava empregado. Uma hora eu ganhava um bom dinheiro, outra hora eu não ganhava nada. E eu me divertia muito assim, não era um problema. Mas a partir de um determinado momento eu precisei de mais segurança na vida, sabe? De uma estabilidade maior. Para viver mais em paz, para viver mais feliz, eu senti que eu precisava disso. Então acho que a grande diferença foi trazida mesmo pela idade, pela maturidade, assim. Eu me sinto mais sereno hoje em dia, mais equilibrado. Até por causa de uma questão, de uma busca minha pessoal, que não tem a ver com a profissão, que é uma busca espiritual. Esse aspecto místico sempre me acompanhou. Eu sempre fui muito místico, desde jovem. E não necessariamente ligado a uma religião específica, um frequentador de igreja, nada disso. Mas eu sempre tive uma busca espiritual que é importantíssima para mim. Então eu sempre estudei muito budismo, o zen, o taoísmo, a Advaita Vedanta, o espiritismo, enfim. E essa busca também me trouxe muitas descobertas. Então eu me sinto hoje em dia mais espiritualizado e isso também acho que ajudou a imprimir essa mudança em mim, né? Hoje em dia, apesar dos problemas, dos tropeços, né? Eu consigo manter um centro mais equilibrado, mais firme, mais sereno, eu acho. Acho que a grande diferença é essa. Eu era muito doido, e, assim, eu era um louco bravo. E agora eu sou um louco manso. Renato, quando a espiritualidade e vocação profissional se juntam no seu trabalho? É interessante, eu acho que muito. Na verdade, esse lado místico, espiritual que eu tenho, ele está ligado a tudo na minha vida. A minha vida inteira é impregnada por isso, por essa busca. Porque o que eu chamo de um lado espiritual não é ficar rezando e pedindo coisas a Deus exatamente. É uma busca de descobrir quem eu sou. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Eu sei que parece lugar comum, mas não é. Aquela busca socrática, né? O descobre quem você é, né? Conhece-te a ti mesmo, né? É a busca fundamental. E assim, é o que eu busco na minha vida, mais do que tudo, assim, entender melhor quem eu sou, qual é a minha função nesse mundo, por que estar aqui, né? Então, na hora que eu estou realizando um trabalho, que eu estou escrevendo uma peça, estou escrevendo uma novela, esse trabalho está impregnado dessa busca também. Porque aí é aquela coisa, ao mesmo tempo que eu fico buscando o meu sentido de existência, para que eu vivo, por quê, para onde, para quem, esse para quem diz tudo. Quer dizer, na hora que eu estou escrevendo, eu estou escrevendo para o outro. O outro é um grande mistério para mim também.
cada vez mais eu sinto uma conexão muito grande entre a minha existência e a existência das outras pessoas, o mundo e tal. Eu vou procurando uma teia de relações, assim, para viver melhor. E é claro que quando a gente pensa no aspecto do ego, da vida cotidiana, as alegrias, os sofrimentos, esse vai e vem de dores e alegrias e fracassos e sucessos e tal, tudo isso é meu, desse ego, do Renato. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas isso é só um aspecto, né, da minha vida. Na verdade, eu acho que isso é tão superficial. E assim, eu acredito que o eu mais profundo, assim, o eu mais verdadeiro, ele está muito além de todas essas mudanças do dia a dia, essas dores, essas tristezas. Esse eu é aquilo que permanece. É aquilo que... É aquele que observa isso tudo mudar. E você sente, desculpa, você sente que esse eu você consegue passar aos outros através da mídia, novela? Eu acho que em tudo que eu faço como artista, eu estou tentando definir melhor para mim mesmo e para os outros o que é essa verdadeira essência. O que é esse eu mais profundo que está além de todas essas mudanças e tal. Então na hora que eu estou contando uma história, é engraçado, a vida é uma história, né? O tempo inteiro mutável, cada dia você tem um sentimento, você tem um pensamento, a sua mente está mudando o tempo inteiro e tal. É uma história linda, uma história sem fim, né? A história da humanidade também, o tempo inteiro acontecimentos, guerras, triunfos, né? A história com H, essa história que é contada pelos livros de história, se você for ver, ela tem um aspecto ficcional muito forte. Aquele historiador, o Hobsbawm, ele diz um negócio maravilhoso, que a história é contada pelos vitoriosos. É verdade. Quem escreveu os livros de história foram os vitoriosos, os que ganharam as guerras. Então as histórias com H também são histórias com E. Porque elas têm um aspecto ficcional, um ponto de vista de quem contou, né? Então, no momento que eu estou escrevendo uma peça de teatro, um conto, uma novela, o que for, eu também estou dando pontos de vista, engraçado, pontos de vida, olha. Ato falho, mas Que ato nada falho. Nada falho. Que ato falho Pontos de vida. interessante. Pontos de vida. Pontos de vida. Pontos de vista sobre a vida, né? Então, mesmo que seja uma história mais leve, uma novela das 6, uma história mais adulta, às 10h30 da noite, uma peça de teatro, uma peça infantil, no fundo, eu estou repensando o que é a vida, qual o significado desta vida, para mim e para os outros. E aí eu estou compartilhando, né, com os outros esses questionamentos. E eu acho que isso é uma responsabilidade enorme, né, que às vezes pesa. Não é sempre gostoso, não é sempre fácil. Tem horas que é difícil, eu me exijo muito, sou muito rigoroso comigo mesmo, porque eu acho que é uma responsabilidade isso. A gente não pode estar contando essas histórias só por entretenimento ou para vender sabonete, em busca de ibope. Não, tem um sentido maior. Na hora que você escreve um capítulo de novela, você atinge milhões de pessoas, literalmente milhões de pessoas. Você está mexendo com o imaginário dessas pessoas, com os sonhos dessas pessoas, com os ideais delas, com seus preconceitos, com seus conceitos, né? Então é uma responsabilidade imensa e eu acho que tem um retorno. Ao mesmo tempo que eu estou entregando os meus pontos de vista, também tem um retorno, a resposta do público, que as pessoas sentem a partir do que eu escrevo, isso volta para mim, é uma troca, né? Então é uma responsabilidade tão grande e é tão emocionante, né? Renato, o autor espiritualizado, ele sente alguma responsabilidade diferente quando escreve? Eu acho que sim. Eu acho que justamente por ter essa preocupação humana, mística, espiritual, eu escrevo sempre com essa responsabilidade maior de não estar escrevendo uma coisa superficial, só uma brincadeira. É sempre um questionamento. Pessoal, em primeiro lugar, porque não dá para deixar de ser, né? É sempre uma autoterapia, né? Mas também uma conversa com os outros, né? Uma vontade de fazer uma ponte entre a minha vida e a vida do outro, para ver se eu me entendo melhor, porque a grande angústia é essa, né? Descobrir por quê, né? Para que tudo isso? Para que todas essas histórias, né? De tanta alegria, de tanta dor, algum sentido tem. E aí, para
para mexer com todos esses sentimentos só mesmo falando sobre eles, né? E aí que nasceu essa vontade de escrever, de inventar histórias e tal. Então eu acho que as duas coisas estão muito ligadas, assim. Praticamente todas as novelas espíritas dão certo. O que se deve a esse fenômeno? Bom, eu acho que todas as pessoas têm esse tipo de questionamento espiritual. Mesmo os ateus, no momento que a pessoa tem esse ponto de vista, né, do ateísmo, que eu respeito muito, porque eu também não tenho certeza de nada, não sou dono da verdade, né? A pessoa também tem uma curiosidade, né? Ela acredita que não existe nada, que não existe vida após a morte, ou que não existe Deus e tal, mas ela vê outras pessoas que acreditam e deve ter uma grande curiosidade sobre esses outros pontos de vista. Ninguém é dono da verdade, né? E eu acho que o brasileiro é um povo muito místico, né? A gente tem uma tradição espiritualista muito grande, né? De umbanda, espiritismo, candomblé e tal. Tá no nosso sangue isso, né? Esse tipo de questionamento. Acho que se deve a isso, né, esse sucesso. Mas você veja, não só as novelas espíritas fazem sucesso, né? Por exemplo, na Record o pessoal faz as novelas evangélicas, né? Eles contam histórias da Bíblia e também fazem um sucesso tremendo, né? Tremendo. E as histórias são lindas, né? As histórias bíblicas são muito bonitas. Eu acho que o que agrada não é exatamente a história espiritualista, mas é a história que tem um cunho além da matéria, além da realidade mais prosaica, do dia a dia, quer dizer, que mexe com sentimentos mais profundos e com os mistérios. Eu acho que as pessoas se encantam com esses mistérios. O que é a morte, o que é a vida, o que é o nascimento, né? Então, nada é tão simples, né? A vida não é matemática, não é 2 mais 2 igual a 4. Então, acho que por isso esse encanto com essas histórias que tem esse aspecto mais profundo, que questionam a existência. As pessoas se encantam com isso, porque a gente passa a vida questionando a nossa própria existência. Eu acho que é por aí. Daí vem esse sucesso. Quando você teve a certeza que queria escrever? Olha, profissionalmente, eu tive certeza mesmo a partir de uns 20 e poucos anos, 22, 24. Porque eu escrevia desde criança, né? Eu gostava muito de escrever, desde pequeno. Escrevia contos, com 8 anos eu escrevia... Com 8 anos eu escrevi uma história de ficção científica, um romance. Na minha cabeça aquilo era um romance. Chamava 7 Chaves do Povo da Quarta Dimensão. Então veio a imaginação do menino, né? E era muito divertido, assim, era uma história de uns cientistas que viajavam para o centro da Terra e existia um povo lá que vivia no centro da Terra, eles ficavam presos lá. E para sair do centro da Terra e voltar para a Terra, eles tinham que passar por 7 portas com 7 desafios. Então cada porta tinha um grande desafio, um monstro, eu não lembro exatamente, mas era uma fantasia absoluta. Então desde pequeno eu gostava muito de criar histórias, de contar histórias, escrever e tal. Durante a adolescência escrevia muito, aquele tipo de história mais confessional, né? Tipo, brigava com a namorada, escrevia aquele conto sofrido, né? Cheio de dores de amores, né? Mas eu era ator também, desde pequeno, desde os 10 anos de idade eu fazia teatro amador. E amo teatro até hoje, apaixonadamente, né? Aí eu fazia muito teatro, trabalhava muito como ator. Com 17 anos comecei a ser ator profissional. E fiz uma peça atrás da outra durante muitos anos na minha vida, né? Mais de 20 peças, 22 peças profissionais. E por causa do amor ao teatro, por ser ator, eu fiquei com vontade de escrever teatro. Como eu já tinha lido muito teatro, tinha lido Shakespeare, tinha lido Molière, tinha lido os autores brasileiros, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna, enfim. Eu comecei a querer escrever teatro. No momento que eu comecei a escrever teatro, que a coisa se profissionalizou mais. Porque aí eu escrevi uma primeira peça, isso com 22 anos, chamava O Martelo. Eu já tinha tido outras experiências, escrevi peças antes, mas eu mesmo sabia que ainda não eram o suficiente, não estavam prontas para eu mostrar, para eu montar, nada disso. Eram experiências. Mas essa que eu escrevi aos 22, O Martelo, eu percebi que ela tinha uma qualidade maior, porque eu já tinha esse discernimento como ator. Falei, eu acho que essa peça pode ser montada. E eu mostrei para amigos, atores, pessoas mais velhas que entendiam mais de teatro do que eu, né?
e gostaram muito da peça. E tiveram interesse de montá-la. A peça acabou sendo montada alguns anos depois, mas foi montada com Neila Torraca, Bárbara Bruno, Ed Botelho, direção do Aderbal Freire Filho, que é um diretor maravilhoso do Rio. Então um elenco incrível, né? Um diretor maravilhoso. Ali eu falei, puxa vida, eu acho que eu posso encarar também essa atividade de escritor de uma forma profissional, né? Aí em seguida eu escrevi uma outra peça chamada É o Fim do Mundo, que ganhou o concurso de dramaturgia do SESI aqui em São Paulo, que me deixou muito feliz. É uma peça de humor negro, escatológico, uma loucura completa, inspirada na minha família. Que eles não me ouçam, eles sabem, eu contei na época. É claro que é inspirada de uma forma alegórica, né? Uma brincadeira. Mas eu peguei todas as loucuras da minha família, que a família só muda de endereço, né? As famílias são todas muito doidas, né? As relações de pai e filho, mãe e filho, irmão com irmão e tal. Eu peguei toda aquela loucura que vinha desde a infância e coloquei nessa peça, O Fim do Mundo. Chama O Fim do Mundo. Conta um pedacinho É dele. o fim do mundo. A história é a seguinte. A história de um escritor que... Interessante, né? De um escritor que ele sofre um acidente de carro e fica em coma. Aí ele vai para o hospital, tá lá no hospital. Posso dar um corta? Vou dar um corta, rapidinho. Tem o telefone. Ok. Não pode... Pegamos daí. A história do escritor. Então, é a história de um escritor, ele sofre um acidente de carro e entra em coma. Aí ele está no hospital em coma. E aí, dali a pouco, aparece a mulher dele, que é uma perua maluca, desesperada, porque o homem está lá em coma e tal. E ela tem 2 filhos. Um filho é deficiente mental, um retardado mental. E tudo no humor, tá? O humor escatológico. Assim, tá? E o outro é um punk, que perdeu a mão numa briga e tem uma mão de borracha que abre e fecha, às vezes trava. Então você já vê o clima da peça. Aí dali a pouco chega uma outra mulher, que é uma crente, que também é mulher dele, com uma filha grávida, que é uma crentezinha grávida. E aí, por causa do acidente do cara, descobrem que ele é bígamo. E aí eles ficam presos, essas 2 famílias ficam presas naquele quarto, e todos os podres das 2 famílias vêm à tona, né? A bigamia dele. Aí dali a pouco aparece um limpador de vidraça, que está limpando a vidraça do hospital, que é um prédio alto e tal. E o limpador de vidraça entra no quarto e é amante do cara também. Então, além de ser bígamo, ele era bissexual. E além de tudo, as histórias todas que ele escreveu, porque ele é um escritor famosíssimo, todas as histórias que ele escreveu durante todos aqueles anos eram de autoria desse limpador de vidraça, que é um cara analfabeto, mas contava as histórias para o escritor e ele plagiava. Então, além de tudo, ele era plagiário. Então a família, aquele ícone que era o pai famoso, o pai maravilhoso e tal, tudo se quebra naquele quarto. Por isso que é o fim do mundo. E aí todos os aspectos, assim, as regras morais e tal, vão se destruindo, assim, vão caindo, vão se deteriorando dentro daquele quarto. No final não sobra nada. Esse é o fim do mundo. Renato, vendo você falar de você mesmo, ver que teus olhos brilham, e falar de família, ele brilha mais ainda. O que é a família para você? Olha, a família é importante demais, né? Porque a família é a nossa formação, é o ninho, né? É a base. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, assim, aos meus pais. Eu me emocionei. Os meus pais são pessoas muito especiais. Meu pai é engenheiro, né? Engenheiro civil, foi professor da Politécnica, na USP, um homem muito sério, assim, muito formal. Quando eu era criança eu achava ele distante, e com o tempo eu fui descobrindo que ele demonstrava o amor dele de outras maneiras, né? Sem aquele afeto físico. Já minha mãe é passional, abraça, beija, exagerada, né? E ela é escritora também, escreve livros infantos juvenis maravilhosos, já publicou 14 livros infantos juvenis. Então você vê que está no sangue, né? Esse negócio de escrever. Edith Modesto. E meu pai é o Lauro Modesto. E assim, quando criança, a influência foi muito forte, porque eu vivia nessa casa que nós estamos, né? Estamos na casa aqui dos meus pais, onde eu vivi até os 24 anos. Toda a minha infância, adolescência, minha formação toda foi aqui nessa casa. Eu, meu bando de irmãos, né? Que eu tenho 5 irmãos, todas as brigas e tal. Mas eu tinha um encanto. Aqui do lado tem a biblioteca, né? Do meu pai e da minha mãe.
E quando eu era criança, eu era pequenininho, e eu olhava aquelas prateleiras altas, né? E eu achava que era a Biblioteca de Alexandria. Era um negócio assim imenso, cheio de livros, aqueles livros coloridos. Então aquele encanto, eu nunca mais perdi aquele encanto pelos livros, né? Desde pequenininho eu olhava para aquilo e falava, gente, eu quero descobrir o que tem nesses livros. Eu quero aprender a ler logo para eu ler essas histórias. E realmente eu aprendi a ler, e depois que aprendi a ler, eu comecei a ler coleções maravilhosas que tem aqui. Monteiro Lobato, obras completas, Júlio Verne, obras completas, Conan Doyle, né? Obras completas, né? Então tinha um material, coisas que meu pai guardou de quando ele era mais novo, Tesouro da Juventude, que para mim, naquela época que eu estava aprendendo, foi um encanto, sabe? Para minha imaginação. Então minha mãe, com esse amor, minha mãe era professora de literatura, de estética, entende muito, fez letras, né? Então os dois me ensinaram desde cedo um amor muito grande pela literatura. Então isso foi uma influência muito forte, desde o começo. Esse amor pelos livros, pelas histórias e tal. Outra influência forte foi o fato de que meu pai é apaixonado por artes plásticas. Minha mãe também, tanto que era professora de estética, analisava os quadros e tal. Meu pai tem aqui coleções dos grandes pintores. Então, desde criança, eu também tinha um encanto por esses livros dos pintores, né? Eu ficava olhando os quadros expressionistas, impressionistas, Monet, Manet, Van Gogh e tal. Encantado, aquelas cores e tal. E, de certa forma, eu fui percebendo que as artes plásticas também contam histórias. Os quadros figurativos de uma forma mais óbvia, né? Um quadro religioso, por exemplo, ele pode contar uma história da Bíblia. Um quadro mitológico está contando uma história da mitologia grega ou da mitologia romana. Os quadros contam histórias. E meus pais foram me ensinando isso também. Depois eu fui descobrir que os quadros abstratos também contam histórias. Através das suas cores, né? Transmitem sentimentos, cores vivas ou cores tristes. Também são histórias, né? Então, eu não esqueço minha mãe falando do último quadro que o Van Gogh pintou, Trigal com Corvos chama, antes do suicídio. E ela me mostrou o quanto aquele quadro contava os sentimentos que aquele homem estava vivendo naquele momento de crise e de dor. Então, aquele trigal tem um significado de vida, né, de esperança, mas os corvos estão ali para destruir aquela vida, né? O céu está com nuvens negras chegando. Uma tempestade se avizinha, né? Então, eu fui descobrindo o quanto a pintura também conta histórias. Por causa de quem? Dos meus pais. Também são apaixonados por música. Então, isso era outro encanto que eu tinha quando criança. Eles colocavam, por exemplo, Bolero de Ravel. E falavam, filho, deita, fecha os olhos e ouve, e vê como conta uma história. E era lindo. Porque aí eu deitava e via aquela caravana chegando lá longe no deserto. E a música vem num crescendo, e a caravana vem chegando. Elefantes, camelos, né? Cores, e passa, e depois vai diminuindo, e conta uma história. Aí depois uma sinfonia, sei lá, um dueto de violino e piano. E meu pai falava, olha que lindo, o violino e o piano estão namorando. E aí eu fechava os olhos e falava, meu Deus, é verdade. Olha que romântico, que história de amor. Romântico desde criança. Então, assim, eu devo demais a essa formação, né, aos meus pais, a essa sensibilidade deles, esse amor que eles têm pela arte, né. Segura. Nato, quero que você me fale sons, cheiros, gostos, sabores que remetem à tua infância, adolescência. Essa é fácil, sabia? É. Eu sei direitinho, porque eu tinha uma madrinha, tenho uma madrinha muito querida, que era empregada aqui na casa dos meus pais. Foi durante muitos anos babá dos meus irmãos mais velhos e minha também, e foi minha madrinha. E ela é muito querida, Dona Emília Silvestre chama. E a madrinha tem uma irmã que mora em São Carlos. E quando eu era criança, a gente ia muito para um sítio
Na época era um sítio. Esse lugar virou uma reserva ecológica, com um zoológico de bichos, e lagos, e mata. Então é um lugar lindo, lindo, lindo. Na época estava meio abandonado, tinha até as jaulas e tal, mas não tinha bicho, estava meio abandonado, mas aquele mato, lago, árvores com frutas e tal, era um lugar lindo. E essa tia, essa minha tia, né, irmã da minha madrinha, ela era caseira desse lugar, uma casinha muito simples. Pau a pique, não tinha forro, olhava para cima, via as telhas do telhado, sabe? Um lugar simples, simples, simples. Então, quando eu comecei a ir para esse lugar pequeno, eu ia sempre nas férias para esse lugar em São Carlos. Eu e meu irmão mais novo, junto com a madrinha. E era fogão a lenha, não tinha geladeira no começo. Depois que começou a ter geladeira, imagina, nem geladeira. Chuveiro, não tinha chuveiro no começo. A gente tomava banho de bacia. Então passava o dia brincando na lama, na terra, né? E ficava imundo, a gente ficava de terra dos pés à cabeça. E depois ia tomar banho de bacia e a bacia ficava marrom, né? É inesquecível, assim, eram experiências muito legais que as crianças hoje em dia da cidade, infelizmente, têm muito pouco, né? Essa coisa de subir em árvore, eu tive tudo isso, pelo menos durante as férias. As férias de verão, né? Depois de meio de ano e tal, sempre ia. Então eu subia em árvore, comia manga no pé, comia jabuticaba. Então gosto, sem dúvida, manga e jabuticaba. Isso assim, eu lembro, ficava inteiro lambuzado de manga. Aquilo era muito gostoso. Agora, cheiro, sem dúvida, leite do fogão a lenha. Porque era leite tirado da vaca na hora, e esse leite tirado da vaca tem um outro cheiro, né? Na hora que você ferve, ele tem muita gordura, fica aquela gordura amarela em cima, assim, e aquilo tem um cheiro muito forte. Então, quando eu penso na minha infância, vem aquele cheiro de leite. E esse gosto de manga, e esse gosto de jabuticaba. E também o cheiro da própria lenha, do fogão a lenha, que a gente chamava de cheiro de picumã. Eu nem sei se existe essa palavra. A minha madrinha falava, você vai ficar com cheiro de picumã, menino. E o tal do cheiro do picumã era cheiro de fogueira queimada e era o cheiro da... Eu nem sei se a palavra existe, hein? Mas ela falava que... No interior, picumã é fuligem. Fuligem, não é? É. Então, é isso, cheiro de picumã. E aí ela falava que se a gente ia dormir, se fosse dormir com cheiro de picumã, fazia xixi na cama. Então não podia, não é isso? Conheço. E aí tinha que tomar banho antes de... Ela devia dizer isso pra gente tomar banho, porque ficava imundo, né? De terra. E aí tomava banho de bacia e ia dormir. Era muito mágico, muito gostoso, assim. Qual é a história que você viveu que você não quis ou não teve a oportunidade de escrever? Nossa, essa é bem difícil, né? Porque a gente vive tantas histórias, não? Olha, agora me veio uma na cabeça. Uma das peças que eu fiz há muitos anos atrás, eu tinha, tinha 19 anos, 19 anos. Eu fiz uma peça que fez muito sucesso. O Lobo de Ray-Ban, do Renato Borg, e era com o Raul Cortez e a Cristiane Torlone, e direção do José Cosse Neto. Essa peça fez um sucesso tremendo, e eu era um novato, imagina, tinha 19 anos, tinha acabado de me profissionalizar, tirar DRT, era muito imaturo, né? E estava encantado, não, de trabalhar com uma fera como o Raul, aquela lindíssima Cristiane, grande atriz também, né? Então eu fiquei muito apavorado na época de trabalhar com eles, foi um grande desafio, né? E os dois são muito temperamentais. E eu lembro de histórias, assim, dos ensaios, dos bastidores, né? Que são inesquecíveis. De relacionamento com o Raul Cortez, de relacionamento com a Cristiane Torlone. E também, depois em outras peças, com outros grandes atores e atrizes, né? E depois eu trabalhei com a Maria Della Costa, com o próprio Renato Borg, Célia Helena, o Fran Carlos Reis, que já nos deixou, era um amigo querido, um grande ator, né? Paulo Goulart, Nissete Bruno. Eu trabalhei com feras, né, do teatro. Então eu acho assim que uma história que eu gostaria ainda de escrever, que eu ainda não escrevi, é sobre essas minhas experiências nos bastidores do teatro. Com essa gente maluca e maravilhosa, né? Que são os atores, as atrizes, essas pessoas passionais, apaixonadas, né? E que, claro, tem um monte de defeitos também, a gente briga muito, mas que tem muito amor, né, no relacionamento. Cada peça que a gente faz vira uma família. Aí a gente vira família e tá junto e tal. Quando a peça acaba, vai cada um para um lado.
A gente não se vê por anos, às vezes. Mas quando se encontra, a gente é irmão, é família de novo. É tudo da mesma turma. Então uma coisa que eu nunca escrevi, e que eu acho difícil, inclusive, porque essa metalinguagem é sempre complicada, né? Você falar, escrever teatro, falando de teatro, é sempre tão complicado. Mas isso é uma coisa que eu não fiz, mas eu gostaria ainda de escrever um conto, um romance, uma peça, eu sei lá, falando um pouco mais dessa experiência por trás do pano, assim, dos bastidores. Eu acho que é isso. Bacana. Interessante que você Ok, trabalha agora. só um minutinho, É do mesmo assunto? É do mesmo assunto. Ok, então vamos seguir, sem corte. Pode ir? Pode ir. Interessante que você trabalha agora na televisão com um autor que eu acho que foi o único que ousou fazer isso na televisão. Foi. Espelho Mágico. Tom, eu vou quase sentar no seu Exato, colo. exatamente. O Lauro César Muniz foi o único autor, se eu não me engano, acho que sim, que ousou fazer uma novela com uma grande metalinguagem, né? Porque o Espelho Mágico tinha uma novela dentro da novela. Era muito inovador E para o teatro também, que usa. O teatro também tinha um grupo de teatro. Serrano. Era incrível, né? Era muito inovador. Eu era novo, mas eu lembro até hoje. Assim, li a respeito depois, já conversei com o Lauro a respeito, né? Eu acho admirável. E acho que uma das grandes qualidades do Lauro como artista é essa coragem de ser sempre muito inovador. Ele arrisca. Não é todo mundo que tem essa coragem, não. Muita gente fica mais acomodado, vai na zona de conforto, faz o que é certo, que não tem muito erro. E ele está sempre, olha, ele já é um homem aí de 74, eu acho que ele fez, ou está para fazer. E com um espírito muito jovem, porque ele não se cansa de arriscar. E eu espero conseguir seguir esse exemplo, né, desse mestre aí, e ser sempre, mesmo com o tempo, com a idade e tal, uma pessoa que arrisca. O Renato, ele tem algum ritual ou ele segue alguns hábitos quando ele está escrevendo? Ah, que engraçado. Será que eu tenho? Eu acho que não, porque não dá tempo, sabia, de ter ritual. Porque na hora que você, por exemplo, uma novela, é uma loucura completa. A gente tem que apresentar um capítulo por dia, em média. Porque enquanto estão gravando, a gente tem que correr atrás escrevendo. Então você vê, tem dia que eu briguei com a namorada e tô, né, com dor de cotovelo. Tem dia que eu saí um dia antes, tomei um chopinho a mais e estou com ressaca, com dor de cabeça. Tem dia que eu estou super feliz. E assim, não tem jeito, tem que escrever, sabe? E aí eu me acostumei também a sentar e escrever. Do jeito que eu estiver, tem que sair. Então, assim, não criei isso, essas manias, assim. Não tenho nenhum ritual. Eu tenho rituais secretos, assim, pra mim, pra me proteger e tal, que eu faço às vezes até mentalmente, quando eu acordo de manhã, e eu medito, né? Eu medito. Eu acho que a meditação acaba sendo um ritual para escrever. Pensando bem, olha, agora vou até mudar então um pouco a minha resposta, né? Quer dizer, não é exatamente na hora de escrever. Mas o fato de fazer meditação, eu tento fazer todos os dias. Às vezes não consigo, o dia está muito confuso, não dá certo e tal. Mas sempre que posso eu faço. Então, ou às vezes de manhã quando eu acordo, ou às vezes antes de dormir, eu faço uns 20 minutos, meia hora de meditação. Muito por causa dos meus estudos aí de filosofia oriental e tal, que sempre me interessaram muito. E me ajuda muito, sabe? Me ajuda para a vida, para encarar, porque a vida às vezes não é fácil, né? A vida às vezes é um mar tranquilo, né? Aquele barquinho, sol brilhando, né? E às vezes o mar fica agitado e a gente leva umas pancadas fortes, né? Infelizmente, mas é verdade. E a vida é tudo isso. Ela é a alegria e a tristeza, ela é sucesso e é fracasso, ela é o tal do samsara, né? Que os indianos falam, né? É a roda da vida. Ela vai girando. Vai girando, vai girando. Se a cabeça da gente também entra nesse giro, você fica completamente tonto e cai. Porque aí gira demais e você está no furacão. Então eu faço a meditação na tentativa de ficar no olho do furacão. Porque aí no olho do furacão, o furacão gira à minha volta e eu permaneço. Permaneço mais firme, mais centrado e tal. Então essa meditação me dá essa serenidade maior
me deixa mais calmo e não deixa de ser um ritual para escrever. E quando você está escrevendo, você percebe que... Como que é o Renato sem estar escrevendo a novela ou quando ele está escrevendo a novela? A diferença, você sente uma diferença? Sinto. Até espiritual? É diferente, sim. É diferente. Porque quando eu não estou escrevendo a novela, eu sempre estou com algum projeto. Eu estou pensando num próximo projeto de novela, estou escrevendo uma sinopse, ou estou escrevendo uma peça de teatro, porque eu também não consigo ficar parado. Eu gosto de estar sempre produzindo. E também a minha profissão assim, é minha paixão também, né? Não é só uma forma de ganhar dinheiro e tal. Eu escrevo por amor, porque dá sentido à minha vida, né? Então eu estou sempre trabalhando. Mas entre uma novela e outra, a vida é bem mais tranquila. Então eu tenho muito mais tempo. Eu tenho muito mais tempo para ler. Então eu aproveito para ler muito, para estudar, adoro estudar. Estou sempre estudando alguma coisa, aprendendo. Sou muito autodidata. Estou sempre aprendendo alguma coisa nova, ou lendo sobre filosofia, ou mesmo aprendendo alguma coisa técnica, alguma coisa de computador. Eu gosto muito de estudar. Então, as fases que eu estou sem novela, eu tenho mais tempo para mim. Eu tenho mais tempo para fazer esporte, para ir ao parque, para dar uma corridinha, para namorar, para sair com os amigos. Então, minha vida é mais tranquila. Na hora que eu estou num processo de escrever a novela, não tem muito tempo mesmo, não adianta. A gente fica muito tomado. Aí a gente dorme novela, acorda novela, almoça novela, janta novela. E tudo bem, faz parte do processo, e assim, eu já acostumei com isso, tá tudo certo. Mas é uma vida muito mais ansiosa, muito mais corrida, sobra mais tempo para a vida pessoal, né, particular. Mas tudo bem, é isso aí. É diferente, mas é bom também. Tom, pode seguir? Então, eu estava te perguntando que tem autores que, na realidade, se fecham em alguns lugares para escrever, não quer contato com ninguém. Outros não se importam de que está criança ali gritando, gente chamando, telefone tocando, enfim. Como que você escreve? Olha, eu prefiro escrever em silêncio, claro. Prefiro. É muito mais fácil, mas é impossível, Tom. É impossível. Porque, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 para 9 anos, a Luísa, Maria Luísa, que é uma graça. É o meu raio de sol, né? É uma alegria, é uma gracinha. E ela não para, claro, com a idade que ela tem. Aí eu estou escrevendo, ela vem e fala, pai, muda o canal para mim. Pai, a televisão não está pegando. Pai, eu estou com fome. Pai, me leva no shopping. É inevitável. E aí eu vou fazer o quê? Vou ralhar com ela? Não adianta. E aí eu me acostumei, assim, com o tempo. E aí toca o telefone. Aí eu preciso ir ao banco. Aí meu pai liga porque deu um crepe no computador dele e ele quer que eu ajude. É inevitável. E assim, eu tive que me acostumar com isso. Aí você está escrevendo, claro que o ideal é ficar aquele silêncio, né? Aquela coisa, aquela concentração. Mas não dá. Aí eu acostumei. Aí tem essas interrupções. Não, e é engraçado, né? Porque às vezes você está no meio daquela frase assim... Finalmente eu descobri o sentido da vida. O sentido da vida é... Aí entra a filha, pai, a televisão quebrou, pai. Aí depois quando você volta, você fala, onde que eu estava mesmo? Ah, o sentido da vida é... Aí você não lembra mais, né? Aí tem que inventar outro. E tudo bem. Quando acontece isso, você sai de perto do computador, você volta, você relê aquela frase que você não terminou... E de repente você apaga aquela frase que você não terminou, ou às vezes você continua? Depende, às vezes dá para continuar, exatamente onde parou. Depende da intensidade? Depende, às vezes você estava com a ideia já tão certa, assim, da cena e tal, que dá para continuar de onde parou. Às vezes você retoma e lê e fala, ai meu Deus, às vezes até bom, né? Aí você lê e fala, ai, estava ficando tão ruim isso. Deixa eu mudar. Aí apaga e escreve de novo. Quer dizer, varia muito. Depende do dia, depende do seu estado de espírito, né? Depende das coisas que vão acontecendo na vida, porque... Então pode passar escola de samba na frente da sua casa que você está escrevendo normalmente. Olha, eu prefiro que não passe, mas... mas se eu tenho cena para entregar, né? Aí pode passar a escola de samba em cima da minha cabeça, eu vou ter que escrever do mesmo jeito. O melhor que puder, né? É a vida de autor, principalmente de televisão, é isso aí. A vida vai, o tempo vai correndo e você tem que correr e fazer e acabou.
Renato, como é um pai autor de novelas? Bom, eu acho que pai é sempre pai, né? Todos são iguais. A gente quer que o filho esteja feliz, né? E quando alguém trata bem o nosso filho, minha mãe diz um negócio tão bonitinho, ela fala o seguinte: quem trata bem o meu filho, adoça a minha boca. Não é bonitinho? E eu penso a mesma coisa. Quando alguém trata bem minha filhinha, eu tô bem, eu tô feliz. Então, assim, é uma relação de muito amor, né? De preocupação, às vezes. Semana passada ela ficou doentinha, teve uma infecção, essas coisas de criança. Ficou com febre muito alta, tal. Aí levamos em pronto atendimento. E aí eu fiquei tão preocupado. Mas assim, vida de pai como qualquer outro. A diferença é assim, ela tem um encantamento com a minha profissão, né? Então ela muitas vezes me pergunta o que vai acontecer na novela. Papai, mas o que vai acontecer? Ele vai ficar com a loirinha ou vai ficar com a moreninha? E às vezes nem eu sei direito, né? E o engraçado é que ela me dá muitas ideias, a Luísa. Ela é muito criativa, né? E ela me dá ideias assim incríveis, e às vezes ideias ótimas. Ela vem e fala, por que você não faz tal coisa, né? E eu paro às vezes para pensar e falo, não é que é uma ideia interessante? A última peça que eu escrevi, né, o Inesquecível, como falava muito sobre o tempo, sobre a memória, e como é uma peça sobre Alzheimer. Então a personagem principal da peça, ela é uma atriz famosa, que no dia de uma estreia ela tem um branco, no dia da estreia, porque já é efeito do Alzheimer que está em andamento, né? Então, por causa da doença, ela acaba tendo que parar com a profissão, o que é muito sofrido para ela, porque ela adora ser atriz. Então, ela e o marido, que também é um ator famoso, sofrem muito com essa situação. Mas a peça fala muito do tempo e da memória, claro. Então, tem idas e vindas no tempo. E o processo do Alzheimer, a pessoa primeiro esquece os acontecimentos mais próximos. E a memória mais antiga ainda permanece. Depois que a pessoa começa a perder memórias mais antigas. Então eu fiquei o tempo inteiro brincando com o tempo na peça. E a minha filha, a Luísa, chegou para mim e ela sempre pergunta, o que você está escrevendo e tal. E eu contei mais ou menos para ela. E ela falou, por que você não põe um relógio em cena? Já que a peça fala do tempo, tem que ter um relógio, tem que ter um relógio. Eu parei para pensar e falei, sabe que eu gosto dessa ideia? Porque eu queria o cenário bem sintético, mínimo de elementos. E no fim a peça ficou com uma mesa com cadeiras, uma geladeira e um relógio. E o relógio foi ideia da minha filha, da Luísa. Então, assim, eu acho que ser autor e ter uma filha, um filho, o interessante é isso, que o filho, a filha se encanta com isso e acaba dando ideias, quer saber e tal. Acho que é por aí. Vamos imaginar então, Renato, tipo um triângulo. Na ponta do triângulo tá sua filha, na esquerda tá seu pai e na direita sua mãe. E você bem no meio, junto à sua carreira. O que você... O que eles já te falam? Você acabou de falar aí que a sua filha adora, que a sua filha até te dá ideias e tal. Mas nesse triângulo, a sua filha, seu pai e sua mãe, o que eles vê você hoje na tua carreira, o Renato Modesto? É tão difícil dizer, né? A gente teria que perguntar para eles, assim. Mas eu acho que de certa forma, cada um deles está se realizando um pouco através da minha atividade, né? E do meu trabalho, que me deixa muito orgulhoso, né? Muito feliz. Eu vejo que minha filhinha fica atenta, participa, quer saber o que vai acontecer na novela, como é o fim da novela. Isso me dá tanto orgulho, né? Eu falo, que bom, minha filha está feliz, está contente, gosta do meu trabalho, né? E meus pais a mesma coisa, assim, eu vejo que eles ficam orgulhosos, né? O que pode dar mais prazer para um filho do que ver papai e mamãe contentes e orgulhosos, né? Então, é aquela realização assim de criança, porque toda criança quer, eu quero agradar a mamãe, eu quero agradar. Isso assim, a gente nunca consegue agradar totalmente, né? E também nem deve tentar, porque senão é muito sofrimento, né? Até porque eles são exigentes. Mas eu acho que é isso, eu fico muito contente, fico orgulhoso. Isso aí. Pode soltar. Qual é a melhor ideia que a observação do comportamento humano lhe deu para escrever? Nossa, a melhor ideia? Não sei dizer, mas eu acho que a observação do comportamento humano é tudo, né, para escrever. Porque tudo que você escreve é sobre o humano. O humano, eu digo assim, a humanidade, né? Não existe outro assunto, né? Então, por exemplo, pode ser uma fábula com bichinhos, o coelho, a tartaruga,
Mas está falando de quem? Do humano. São antropomorfizados, né? Tem aquele conto famoso, aquela parábola famosa do Machado de Assis, que tem uma agulha, uma linha, um carretel e tal. Tudo bem, são objetos. Mas na verdade eles também estão antropoformizados, né? Está falando, a agulha está representando ou uma pessoa, ou um sentimento humano, a linha está representando também outro. Então não existe outro assunto do que o humano, né? Então o comportamento humano é a raiz de toda a arte. Nas cavernas, sei lá, o homem primitivo, antes de sair para caçar, ele pintava o bisão na caverna para contar uma história mágica que ia ajudá-lo a caçar o bisão de verdade. Então ele estava mexendo com essa magia de contar histórias, né? Quando o homem sentava em volta da fogueira, ficava contando histórias na tribo, a mesma coisa. Era para quê? Para dar força, para conseguir vencer a outra tribo, para dar ensinamentos e tal. Mas sempre baseado no quê? Na humanidade, né? Nos nossos sentimentos, nos nossos questionamentos, nas nossas necessidades, nos nossos sonhos. Então, assim, não existe outro tema que não o comportamento humano, né? Ele é tudo para todo artista, não só o escritor, mas para todo artista, né? Ok, emendando um pouco nessa pergunta, tem alguma observação que você já fez de algum aspecto, alguém que você conheceu, de cidades, alguma coisa que te inspirou, inclusive, o comportamento não, agora não o comportamento humano, mas o comportamento humano numa figura, numa expressão de uma figura? Sim, entendi, interessante. Já aconteceu, sim. Por exemplo, a peça que eu comentei há um tempinho atrás, né, que eu estava falando, É o Fim do Mundo, tem uma leve inspiração de comportamentos da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais e tal. Só que é claro que eu peguei esses comportamentos e levei para um extremo de humor, de agressividade e tal. Então aí teve um pouco, eu bebi um pouco em pessoas da minha família, né, pessoas próximas e tal. Me inspirei nelas. E tem um conto que eu escrevi que se chama Júlia Ferraz, que é um conto de uma mulher que ela tem síndrome do pânico, ela não sai de casa e tal. E foi muito inspirado numa tia minha, que durante muitos anos teve problemas para sair de casa, ela ficava fechada dentro do apartamento, não saía. E ela tinha comportamentos assim, obsessivos e tal, coisas muito esquisitas. Então eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, que eu e meu irmão fomos ao apartamento dela, ela ofereceu banana. Vocês querem banana? Eu era muito comilão, né? Eu comia de tudo, adorava comer pão, adorava comer de tudo. E ela ofereceu banana, eu falei, claro, quero. Aí ela pegou o cacho de banana e lavou com bucha, esfregou muito bem a banana. E só então descascou e nos deu a banana. E eu achei aquilo muito esquisito, né? Aquela preocupação tão grande com a limpeza, né? E aí a coisa ia além. O sofá, cadeira, poltrona, tudo dentro do plástico. Isso já tinha sido comprado há muito tempo, mas permanecia dentro do plástico para não sujar. E aí parece que é mentira, mas não é mentira. A televisão, dentro da caixa de papelão, cortado com estilete, só a tela. Por quê? Porque aí a televisão ficando dentro da caixa de papelão, conservava, não sujava, entendeu? Então era incrível, assim, a casa dela era um negócio muito esquisito para mim. Porque a televisão dentro da caixa, os móveis todos empacotados, né? Quando ia comer uma fruta, uma banana, tinha que lavar a banana com bucha antes de descascar. Então é uma figura que me marcou muito. E aí depois eu escrevi um conto que foi realmente inspirado. Não é biográfico, não conta a história dela, mas é uma personagem que tem comportamentos muito semelhantes. E aí eu misturei com outras coisas, eu misturei com loucuras minhas. Porque a história dessa mulher do conto é assim, ela vive trancada em casa, porque ela tem fobia, não consegue sair e tal de casa, só tem um gato, vive com o gato. E aí vai estrear uma novela de televisão uma nova novela, e a única companhia dela é a televisão. Ela adora ver televisão. Adora os atores, as atrizes e tal. E quando tem a propaganda da novela, a atriz principal é um lançamento da emissora. Uma estrela que estão lançando, que se chama Júlia Ferraz. E quando ela vê a Júlia Ferraz, é a cara dela. É ela. E aí ela
pira, porque ela fala, mas meu Deus, então eu tenho uma irmã gêmea que eu não conheci, que foi separada na infância, que é uma história de novela, né? E ela entra numa loucura para conhecer essa mulher que é sósia dela. Isso não tem nada a ver com a história dessa tia. Aí já é loucura minha. Porque eu tenho uma obsessão com esse tipo de história de sósia, o outro, por alguma questão minha, de busca de identidade, sei lá. Então eu misturei coisas dessa figura, né, da minha família, com coisas minhas, né? Bom, e aí a história é essa, que ela sai, depois de muito tempo, ela sai, morrendo de medo, ela sai do apartamento para ir até a emissora de televisão, ver essa sósia, conversar com essa sósia, descobrir quem é. Quando ela está saindo do apartamento, ela quase é atropelada por um caminhão. Ela leva um susto, mas ela consegue, e aí ela vai e acaba chegando à casa porque ela é confundida com a atriz. Acham que ela é essa atriz quando ela chega na televisão e começa a ser tratada como estrela. E aí o motorista leva ela até a casa da atriz, a atriz não está, acham que ela é a própria. O marido chega, que é um marido lindo de comercial de margarina, uma filha linda, começa a tratá-la com o maior carinho, não sei o quê, e ela começa a gostar da coisa. Ela fala, então eu vou ficar aqui. Ela toma um banho de espuma e ela meio que se transforma na atriz. Só que aí a verdadeira chega. Quando a verdadeira chega, que as duas se encontram, ela tem um choque, sai correndo da casa da atriz. Quando ela vai atravessar a rua, ela é pega por um caminhão. Quando, digamos, a câmera abre, no conto não tem câmera, mas quando, digamos, a cena se abre, ela, na verdade, está na frente do apartamento dela. Então, tudo que ela conseguiu foi descer, sair, depois de muito tempo, e foi atropelada. Tudo aquilo se passou só na cabeça dela no momento, naquele instante antes da morte, né? Esse é o conto. E é um conto que foi inspirado numa pessoa, né, que existe. Como que é a espera de um colaborador por uma chance de ser o autor titular? Olha, é parecida com a expectativa de um ator amador que quer virar profissional, ou de um ator profissional que só faz teatro e quer fazer televisão, ou então de um artista plástico que quer fazer uma exposição e demora para ter a oportunidade, ou um fotógrafo. É muito parecido. Todo profissional quer ter chance de mostrar o seu trabalho e aparecer mais, né? É parecido. Você, quando é colaborador, tem uma vantagem muito grande, assim, que você está aprendendo com quem tem mais experiência, né? E eu continuo aprendendo muito, né? No momento eu estou trabalhando como coautor do Lauro César Muniz, né? Antes eu tinha escrito 3 novelas com Walter Negrão, que é um grande autor também, né, da telenovela. Então, assim, são mestres, né? Então eu acho que essa espera também é uma espera muito rica, né? De aprendizado, de crescimento e tal. Mas é claro que tem uma expectativa, você tem vontade de contar suas próprias histórias, né? Ter a chance, agora eu vou contar uma história que é minha, eu que inventei e tal. É isso aí, é muito parecido com a de todos os outros profissionais que querem ter o seu espaço, o médico que quer ter o seu consultório, ou o psicólogo que quer ter o seu consultório, né? É a vida, a gente quer crescer, né, profissionalmente, é isso. Renato, a sua história é uma coisa que contagia de verdade, é mágica. A forma de você contar, como eu estava te falando, que você contando as suas histórias, parece que a gente está vivendo, tá vendo tudo aquilo, até quando você falou de criança, vendo lá você com uma bermudinha de tal cor, com uma camiseta de outra tal cor. Muito, muito bom mesmo. Você é feliz hoje? Olha, eu sou muito feliz, muito feliz. Eu já tive momentos na minha vida muito difíceis, como todo mundo, né? Assim, de depressão, dificuldades pessoais, psicológicas, de saúde, problemas afetivos, né? E continuo tendo meus problemas muitas vezes, minhas dificuldades, né? Mas eu acho que eu digo que sou feliz porque, apesar de todos esses vai e vens, de todas essas mudanças, esses tombos, essas levantadas e tal, tem algo que permanece, que me deixa feliz, que eu não sei, eu acho que é fé. Sabe, fé na vida, fé no ser humano, fé de que essa vida é mais
Ah, eu fiz um cacófato feio, agora fede mais. Não, mas tirando a brincadeira, assim, eu acredito muito que a vida é mais do que esse dia a dia de mudanças e de sobe e desce, né? Eu acredito muito que ela tem um significado maior, mais amplo, mais profundo. E eu me apego muito nisso, sabe? E isso me torna uma pessoa feliz. Eu tenho muita esperança, muito otimismo sempre. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu acho que estou aprendendo, eu acho que vai ser o melhor, eu acho que é o que tem que acontecer. Né? Eu acho que o universo inteiro está o tempo inteiro em sincronia e conspirando para que aconteça o que tem que acontecer. E às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes eu choro, às vezes eu rio, mas essa fé de que é o que tem que ser me torna um homem feliz. Eu sou muito feliz. Ok. Não, mas foi ótimo. Puxa. Vou aqui, ó, se você puder ficar pra cá, assim, eu vou dar esse isso, perfeito. Você quer que eu finja que você não tá aí? É. Posso te dirigir um pouquinho assim? Pode. Tá. Ok, só olhar mesmo, né? Só para ambientar a sala, como se você estivesse sozinho aqui, né? Já olhando. Então, Zé Vitor, dá uma sumida de fundo. Tchau. Tchau. Renata, um pouquinho pra cá. Vamos olhar. Ok, deixa eu fechar aqui. Tá, eu vou pedir pra você ir naquele canto. Ok. Se puder fazer pra mim, Renata, é o seguinte, como se você estivesse gesticulando, conversando com o Tom. Então, esses quadros aqui... Tom, eu tô falando com você como se eu estivesse aqui. Tô aqui. Esses quadros aqui existem desde quando eu era criança, a maioria. Esse, por exemplo, do Preto Velho, dessas flores. Assim. Olhando ele, eu falei, gente... Esses existem desde quando eu era criança. Aí tem outros que são mais recentes, né? Tanto que esses são bem tradicionais, né? Com essas molduras antigas. Isso é coisa do tempo que a casa era bem, assim... Antigona. Que era bem careta, uns móveis, assim, bem tradicionais, sabe? Aí agora ficou moderninha, né? Aí minha mãe já botou uns quadros mais... assim, modernos. Falando, não? Não precisa. Tô pensativo mesmo. Vou pegar uma tomada aqui. Ok, esse com a mão tá bom. Eu faço fotos que eu não sei nem como que eu fiz depois. Aquela lembrança daquele pensamento lá dos 8 anos de idade com o conto Olha que foto linda. das 7 portas, 7 portais, né? Essa tá bonita também. Essa aqui tá linda. Olha. Tá ótimo, Renato. O Plínio foi visitar o Procópio, tava muito doente, né? E aí o Procópio falou assim, que bom que você veio, que eu tô com uma ideia. Quero fazer uma peça sobre a vida do Catulo da Paixão Cearense. Sei. Ele, não é muito a minha praia, mas eu posso te ajudar, tá? Como é que é a história? Não conheço. E o Procópio começou a contar. Começou a contar, e tá contando, e o Plínio já tá fascinado, né? Cheguei na enfermeira, pra colocar o escuro, começa a cebar pra colocar o escuro, e aí vem outro enfermeiro, e aí vem o servente, e aí vem o médico. Quando eles viram, eles tinham 30 pessoas dentro da sala. E o Procópio fez a festa, deitado na cama. Ele morreu 2 dias depois. O Plínio contava isso e chorava, né? Que lindo, né? O Procópio era Ele era. o ator, né?